The meeting is being recorded. Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de acompanhamento das condições da Bacia do Rio São Francisco e dos sistemas hídricos. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. ONS Rio. Bom dia a todos. Aqui para o ONS Rio estamos eu, Rafael Barros, Paulo Diniz, Paulo Gerson, Matias Pesati. Obrigado, bom dia. Obrigado. ONS Recife. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Recife, Giovanna Scioli. E Luana deve estar prestes a chegar aí. Obrigado. Semadem. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui Giovanni Dolif, da Meteorologia do Semadem. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Elisângela, do Grupo de Hidrologia. Ok, obrigado. Chesse. Bom dia, Joaquim, Tony. Estamos aqui com a equipe toda a posta aqui. Ok. Obrigado. CCE. Bom dia, Joaquim. Aqui na CCE da Gerência de Preços estamos Rodrigo e Tainá. Ok. Está dando uma certa microfonia, eu não sei se... Mas já resolveu. Eu vou deixar o microfone desligado. Ok, tá certo. Obrigado. Codevasf, auditório. Bom dia, Joaquim. Estamos ligados, a gente com a equipe aqui. Tadeu. Ok. Obrigado, Tadeu. Segundo Distrito Naval. Bom dia, Joaquim. Bom dia, senhoras e senhores. Comandante Eduardo da Costa. O INEMA Bahia. Bom dia a todos. INEMA Bahia presente. Professor Bruno Jardim também vai participar aqui da reunião, além de mim. Obrigado. Projeto Jaíba, primeira etapa. Segunda etapa. Priscila. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Ok, obrigado. Projeto Nilo Coelho. Bom dia, está falando Humberto, Nilo Coelho. Ok, obrigado. Professor Ivonilde. Alô, bom dia. Estou acabando de ligar. Bom dia a todos. Ok, tá. Obrigado. Comitê, o Delane. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os demais. Estamos aqui acompanhando a reunião. Ok. Pela minha visualização, eu chamei todo mundo. Alguém deixei de chamar? Não. Bom, então vamos para as pessoas que estão aqui na sala. Codevasf? Bom dia, Flávio, Codevasf. Bom dia, Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Leonardo de Almeida, Ana. Bom dia, Marlene Leão, Ministério de Minas e Energia. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. Bom dia, Patrícia Anel. Bom dia, Edmilson, Ana. Vinícius Roman, Ana. Ok. Bom, vamos só relembrar as coisas. Nós estamos, então, na fase de uma reunião mensal. Essa reunião mensal acontece toda segunda-feira, a primeira segunda-feira de cada mês. Então, nós dividimos aqui em 3 etapas. A primeira etapa, uma apresentação do Semadem sobre as condições meteorológicas verificadas e as perspectivas futuras. Depois tem uma apresentação do ONS sobre as condições de operação do sistema, de reservatórios, e uma terceira parte de assuntos de natureza geral. Então, vamos dar início com a apresentação do Semadem. Por favor, Semadem. Ok, Joaquim. Aguardo o slide Só um minuto. para a gente dar início.
Estamos botando em tela, peraí. Só um minuto. Está na tela agora, tá? Vamos lá, então. Aqui, isso, esse é o primeiro. Podemos passar para o próximo. Isso, aqui a gente tem a chuva dos últimos 7 dias. Na figura da esquerda, nós temos a acumulada de chuva. Nesses últimos 7 dias, aparece um pouquinho de chuva ali no meio de Minas, né? A chuva entre 20 e 40 milímetros em 7 dias. Tá? E na figura da direita, a gente tem a diferença entre isso que choveu e o que seria normal chover. Esse produto a gente chama de anomalia. Né? Onde tem cores azuis é onde choveu mais do que a média. E as cores quentes, amarelo, laranja, é onde choveu menos que a média. Na bacia do São Francisco, no geral ali, não temos coloração, o que indica que essa pouca chuva esteve dentro da média. Próximo slide. Aqui a gente tem a chuva do mês de setembro, né? Dividida da mesma forma, né, que a anterior, ou seja, a chuva acumulada na figura da esquerda e a anomalia na figura da direita. Vamos direto já para a anomalia, onde a gente percebe um amarelinho claro, não ainda naquele slide lá. Eu quis dizer que a gente vai direto analisar a figura da direita. Aqui um amarelo mostrando um pouco abaixo, né, uma chuva entre 0 e menos 24,5 milímetros, ou seja, é próxima, né? Próxima da média, ligeiramente abaixo da média no mês de setembro, um mês em que costuma chover pouco na bacia. Então, uma anomalia que é pequena, né? Um mês que chove pouco. A interpretação, a leitura disso é de que não temos nada significativo, tá? Digno de alguma preocupação com relação a isso. Próximo slide. Aqui a gente já tem um histórico dos últimos 24 meses da bacia. As colunas em azul é o quanto choveu em cada um desses meses e a linha cinza é a média de longo termo, né? Eu destaquei aqui já o mês de outubro com essa elipse vermelha e vejam que a linha cinza está bem acima da coluna azul, que quase não dá para ver, né? Mas nós temos apenas 5 dias de outubro, o mês está apenas começando, ainda não teve nada praticamente de chuva na bacia, muito pouca, né? Mas é interessante destacar que se a gente olhar para esse mês de outubro, o mês anterior, que foi setembro, né, que é a coluninha à esquerda, o mês de setembro ficou abaixo da média ali, né? Como a gente comentou no slide anterior, está um pouco abaixo da média. Um mês que chove pouco, mas outubro, perceba a diferença da linha cinza, né, entre setembro e outubro, né? Outubro chove várias vezes mais do que setembro, né? Então, nesse mês agora, em média, já temos um volume de chuva significativamente maior do que o mês de setembro. É um mês de transição entre a estação seca, que vai até setembro, e a estação chuvosa, né, que começa, né, em outubro, novembro, na bacia. Varia um pouco dependendo da área da bacia, mas em geral esse mês já temos mais chuva. Tá? Vamos para o próximo slide. A gente vai ter aqui uma imagem de satélite de agora há pouco, e eu destaco uma faixa de nuvens que passa ali pelo sul do país, vai até Mato Grosso do Sul, vai até a Bolívia, na verdade, né? É uma frente fria, um sistema frontal que está avançando e deve chegar ao sudeste, tá?
E aí já vamos ver no próximo slide quanta chuva esse sistema deve causar. Aqui, ó, vejam ali em Minas, né? Uma chuva até significativa. Essa chuva vai favorecer a subbacia ali de Três Marias, né? A montante ali do reservatório de Três Marias, uma chuva significativa. Eu queria destacar, acho que um comentário válido aqui, é que nessa época de transição, as chuvas elas acontecem de forma bastante irregular no espaço. Em algumas áreas tem pancadas de chuva forte, em outras acaba chovendo bem menos, né? E o modelo meteorológico, que é o que produz essa chuva que a gente está vendo no slide, ele não tem resolução, não tem um grau de detalhamento que permita colocar com exatidão esses pontos onde vai chover mais forte e mais fraco. O que ele faz? Ele espalha essa chuva numa grande área. Então, quando a gente está usando esse produto para fins de uma bacia hidrográfica, como aqui o caso, como ele espalha essa chuva, quando você integra essa chuva na bacia, ele acaba exagerando a chuva, tá? Então, quando a gente olha uma figura dessa, a gente precisa ter isso em mente, tá? Inclusive nas nossas avaliações e previsões da parte hidrológica, que vai ser apresentada logo em seguida pela Liz, a gente já considera um volume um pouco menor, tem uma correção dessa chuva por essa superestimativa que o modelo costuma fazer nessa época de transição, principalmente, tá? Quando a gente sai da estação seca, na transição para a estação mais úmida. Essa chuva é dos 7 dias, então ela mostra para a gente que essa frente fria vai chegar e vai favorecer Três Marias. Próximo slide. Aí a gente tem o recorte da bacia, né? E aí a gente vê que na parte bem montante da bacia, ali em Três Marias, a chuva acontecendo. Na figura da direita, a gente tem um gráfico da evolução temporal dessa chuva, na bacia como um todo, né? Então vai ser pouca chuva, porque a chuva está acontecendo só lá montante, grande parte da bacia não vai ter chuva. Mas no próximo slide, vamos dar uma olhadinha no próximo slide, quando a gente faz um recorte para Três Marias apenas, aí a gente percebe que ali a situação vai ser bem favorável aí nos próximos dias, né? Chuva em grande parte da bacia, né? Lembrando, né, daquele ponto que eu coloquei, que essa chuva ela não acontece de forma homogênea como aparece nessa figura, ela é bem heterogênea. E na figura da direita a gente tem a evolução temporal dessa chuva. Vejam que em 3 dias, tem o número 5 ali na linha, é o acumulado em 3 dias. Depois o 44 lá na frente é o acumulado em 7 dias. Então entre o terceiro dia, na verdade a gente teve não tivemos atualização de hoje nem de ontem aqui por problemas técnicos, essa previsão foi feita no sábado. Então o 5 ali, começa, o terceiro dia seria hoje, né? Sábado, domingo, segunda. Ou seja, essa frente fria estaria já começando a causar chuvas entre hoje e amanhã na bacia de Três Marias, né? E aí vejam que durante 3 dias, né, esse gráfico vai subindo até os 44 milímetros e depois a chuva para novamente. É outra característica típica da estação de transição, né, que é a época que a gente está passando, é ter a chuva ainda nesses episódios, né? Depois para um pouco e aí passa uns dias novamente sem chuva, tá? Esse é o padrão típico. Próximo slide. Aí a gente vai ter um recorte para o incremental de Sobradinho, né? E aqui bem pouca chuva, como a gente já tinha visto. Próximo slide. Olhando num prazo mais avançado, aqui já acumulado de 14 dias, então continua acumulando essa chuva de agora e mais uma semana para frente. Não tem um volume muito maior de chuva nessa figura, o que significa que depois desse episódio de chuva dessa semana, vamos ficar um período aí novamente seco, tá? Próximo slide. Aí a gente vai olhar um horizonte de tempo mais adiante, que é uma previsão sazonal para o trimestre outubro, novembro, dezembro. Ele mostra uma tendência em algumas áreas da bacia de anomalia negativa, ou seja, de que o volume de chuva seja inferior ao esperado, inferior à média climatológica na bacia, tá? No trimestre como um todo, né? É uma anomalia que em grande parte da bacia tem algumas áreas de branco, algumas em laranja, né? Então indica alguma tendência com relação a isso, tá? Com relação a uma chuva um pouco aquém do que seria esperado para esse período de transição. Próximo slide. A gente vai ver aqui a questão
do El Niño, né, que deve seguir como está, que é na neutralidade. As previsões indicam para os próximos meses maior probabilidade de que fique dentro da neutralidade. Então, isso faz com que a gente não espere grandes influências desse fenômeno no regime de chuva da bacia. Tá? O próximo slide já vai para as simulações hidrológicas. Eu passo para a minha colega dar continuidade. Bom, então eu vou dar continuidade à apresentação do CEMADEM, apresentando agora os resultados do grupo da hidrologia para a bacia de Três Marias, cabeceira do São Francisco, e como sempre iniciando aí pelo histórico da precipitação e da vazão dos últimos meses. Na figura acima, a primeira figura, nós temos então o histórico da precipitação mensal em milímetros dos últimos meses, aí desde outubro de 2014 até outubro de 2019, o mês atual. A linha preta, ela representa o valor esperado, o nosso histórico, considerando uma média dos anos de 1983 a 2018, e as barras em azul são os valores observados na bacia. Então, comparado aí o valor observado com o valor esperado. Então, observando a estação chuvosa de outubro a março dos últimos anos, nós temos um déficit aí em todos os anos. Esse déficit está contabilizado no quadro à direita, ele varia aí de 5% a 35%, ou seja, alguns anos mais, alguns anos menos, mas em geral, todos considerando valores abaixo aí da chuva esperada para esse período. Nós acabamos de fechar o período seco, que é de abril a setembro, então de 2019, fechando aí com um valor de 6% acima da média histórica. Observando o gráfico ali, nós temos chuvas de junho, julho e agosto abaixo do valor esperado, mas a chuva ela fechou ao todo acima do valor esperado, porque ela está concentrada ali nos meses de abril a maio. As barrinhas de abril a maio, elas estão aí com cerca de 50% acima do valor esperado. Isso fez com que nós fechássemos aí o período seco em torno da média histórica, né? 6% acima aí do valor esperado. O mês de outubro nós não verificamos chuva significativa ainda, lembrando que esse é um período de transição, nós temos valores aí até o dia 6, até ontem, 6 de outubro, lembrando que o valor esperado para esse mês é cerca de 100 milímetros, então é um período de transição. E aí no gráfico, na figura abaixo, nós temos os valores de vazão. Lembrando que a precipitação ela vai chegar na bacia e ela vai ser convertida em vazão. E como ao longo dos últimos meses e até períodos chuvosos ficaram abaixo a precipitação do valor esperado, é natural que a vazão também passe a ficar abaixo do valor esperado. É isso que nós observamos, por exemplo, nos últimos meses. Aí nesse gráfico nós temos a vazão em roxo desde abril de 2019 até outubro de 2019, comparando com uma linha em preto que representa a nossa MLT de 1983 a 2018, nós observamos valores abaixo dessa MLT, ou seja, vazões abaixo do esperado. Em setembro, observem que nós tivemos 75 metros cúbicos por segundo em média, vazão observada. É um valor bem abaixo da média histórica e é um valor que se aproximou aí ao mesmo valor que nós tivemos no período do ano passado, que foi esse valor de 75 metros cúbicos por segundo. Isso representa aí apenas 39% da nossa MLT. E no mês de outubro nós temos aí apenas 2 dias de vazão, de acordo com os dados consistidos do ONS, cerca de 125 metros cúbicos por segundo, o que representa aí um pouco mais que 50% da MLT. Também reforço que é um valor bem próximo ao que nós tivemos no período do ano passado, no mesmo mês. Então, o que nós podemos observar é vazões abaixo do esperado nos últimos meses e próximos aí nos últimos 2 meses dos valores que foram também observados no mesmo período do ano passado. No próximo slide, por favor, nós temos a previsão da vazão de acordo com o nosso modelo chuva-vazão, que é o PDM. Então, utilizando a modelagem hidrológica agora, nós vamos fazer os cenários de previsão de vazão. Desculpa, um slide anterior.
Isso. A previsão são os nossos cenários de previsão de vazão baseado nos cenários de previsão de precipitação do GFS que o Giovanni apresentou anteriormente. Então, nessa figura nós temos duas informações importantes, que é a precipitação na parte superior e a vazão diária em metros cúbicos por segundo na parte inferior. Então, as barras em preto referem-se à precipitação observada na bacia do dia 24 de setembro até o dia 6 de outubro, que foi ontem. E, na sequência, à nossa direita, seguindo para a direita, nós temos as barras coloridas em tons claros, que representam aí os membros de previsão de precipitação do GFS, indicando a possibilidade de chuva nos próximos dias. As barras em vermelho, mais escuro, espesso, representam a média desses 21 membros de previsão de precipitação. E na figura, na parte inferior dessa figura, nós temos os valores de vazão. Então, a linha preta espessa, ela representa a vazão observada diária dos últimos dias aí, de 24 de setembro até o dia 2 de outubro. E esse período intermediário que está em cinza, ele representa a vazão simulada de acordo com os dados observados de precipitação, ou seja, são os dados simulados pelo nosso modelo de vazão, porém não com a chuva prevista, sim com a chuva observada. E a partir da linha pontilhada colorida, das várias linhas, né, que partem dos cenários de previsão de vazão, eles estão representando aí a vazão prevista para os próximos 8 dias. Lembrando que são apenas 8 dias, porque nós utilizamos a previsão de sábado, por causa de problemas técnicos que nós tivemos no nosso sistema. Então, essas linhas pontilhadas, elas representam a previsão dos próximos 10 dias, e a linha vermelha espessa, ela representa a média desses 21 membros de previsão de vazão. E aí, em relação aos próximos 8 dias, nós temos aí uma média de vazão de 157 metros cúbicos por segundo. Então, em decorrência da previsão de precipitação, nós temos uma pequena elevação de vazão nos próximos 8 dias. No último slide, por favor. Nós seguimos com o nosso trabalho de modelagem, no entanto, agora fazendo a projeção, ou seja, os nossos cenários de precipitação, também com o modelo PDM. Esses cenários, eles foram criados a partir de precipitação na média histórica, acima e abaixo da média histórica, 25% acima, 25% abaixo, e também considerando um cenário de precipitação crítica, ou seja, dentro de todo o nosso histórico de 1983 a 2018, nós selecionamos o cenário mais crítico de precipitação, desde outubro a março, que no caso foi de 2013 e 2014, onde nós tivemos 65% da precipitação em relação à média climatológica. Então, nós fizemos os nossos cenários de previsão de vazão, de projeção de vazão, de acordo com essa média climatológica. E aí, considerando um cenário na média climatológica, representado pela linha cinza pontilhada, observem que nós teríamos aí, em média, para esse período de outubro até março de 2020, vazões da ordem de 693 metros cúbicos por segundo. Isso representa o quê? Representa um valor de 75% da nossa MLT. Isso significa que, considerando chuvas na média climatológica, nós não teríamos vazões aí, o que esperaríamos, a média, nossa MLT, ou seja, ficaria abaixo do esperado. Considerando um valor crítico, que é esse cenário que nós apresentamos de 2013 e 2014, nós teríamos uma condição pior ainda, 307 metros cúbicos por segundo, o que representa aí 33% da MLT. No caso de vazões acima da média, da nossa média climatológica, 25% acima, aí nesse caso sim nós teríamos aí uma vazão de 1.164 metros cúbicos por segundo, o que representa valores acima do esperado, 27% acima do esperado. Outro ponto interessante também de se notar nessa figura são a dispersão dos cenários que começam agora a acontecer a partir da estação chuvosa,
que começa outubro e novembro. Esses cenários eles começam a apresentar uma dispersão muito grande entre si, o que representa aí que tem uma maior quantidade de chuva prevista para esse período, que acontece nesse período. Bom, nossa contribuição é essa, Joaquim, estamos à disposição para dúvidas, comentários. Ok, obrigado. Nós temos que ficar acompanhando com cautela, porque se outubro não chover aqueles 82 milímetros previstos, pelo menos na média, o que acontece normalmente é um atraso, né, no período chuvoso, e isso tem repercussão lá na frente com as vazões, né? Então, é importante ficar muito atento ao que acontece em outubro, que é o início realmente da parte mais chuvosa do ano, né? Bom, eu vou pedir a apresentação do ONS e depois nós abrimos as duas apresentações à discussão. Bom dia a todos novamente. Vamos começar a nossa apresentação. Pode ir para o slide 3 direto, por favor. Esse quadro aí é um retrato do que aconteceu esse ano até o momento. Na coluna da esquerda, né, só lembrando o nosso período úmido, dezembro, abril, Três Marias, tanto Três Marias quanto Sobradinho tivemos vazões bem abaixo da média, né, Três Marias 54%, incremental Sobradinho com 45% da média, Sobradinho total com 49%, e a nossa estiagem até o momento, maio e outubro, Três Marias está com 59% da média, que é a décima pior estiagem do histórico, a incremental Sobradinho com 45% da média, que é a quarta pior do histórico, Sobradinho total com 49% da média, a quinta pior estiagem do histórico. Próximo, por favor. E aí, para as nossas simulações, nós utilizamos cenários de afluências, conforme já vem sendo bastante explicado aqui no grupo. Para Três Marias, nós utilizamos o modelo SMAP ONS, que é um modelo conceitual, físico, chuva-vazão. E na primeira semana, que é a semana atual, até o dia 11, a previsão das afluências ela é feita com base na previsão de chuva dos modelos ETA e GFS. E aí, a partir da segunda semana, até o final do período simulado, no momento a gente está simulando até o final de novembro, nós consideramos um histórico de precipitação e desmembramos esse histórico em 3 cenários. O primeiro cenário é a média de todos os anos, né, a média das vazões resultantes das previsões, utilizando o histórico de chuva de 2006 a 2018. O segundo cenário segue a mesma linha de raciocínio. A gente pega a média de 5 anos, que é dos anos de 2013 a 2017, e o terceiro cenário é o cenário mais crítico, é o resultado da chuva do ano de 2007, que é a pior chuva até o final desse período de novembro. Próximo, por favor. Esse é o gráfico, o resultado dessa simulação dos cenários. A linha roxa ela mostra o que aconteceu em termos de vazões naturais a Três Marias até o presente momento. A gente observa aí uma pequena elevação nessas vazões. Isso é fruto de eventos de chuva isolados na bacia que ocorreram agora, final de setembro, início de outubro. E aí, a partir daí, a gente segue com os cenários. A simulação, essa previsão ela foi feita na semana passada, e na ocasião, na quinta-feira da semana passada, na ocasião não havia um sinal muito forte de chuva na bacia, nem mesmo em Três Marias, de forma que a gente entra numa leve recessão até que os cenários se dividem a partir de meados de outubro, que é quando já entra a chuva histórica, e os 3 cenários se dividem conforme foi feita a descrição no slide anterior. E aí sim, a gente teria, por exemplo, a linha vermelha, ela é o cenário mais crítico, né? E aí ela representaria um certo atraso do período úmido, essas vazões não se elevariam até que a gente estivesse de fato em novembro. E os outros 2 cenários, que pega a média de todo o histórico ou a média dos últimos 5 anos, a gente já começa a ver elevações tímidas nessas afluências a Três Marias, por conta aí dessa transição, da entrada do período úmido, mas as elevações mais significativas só começariam a ocorrer de fato mesmo em novembro. E aí, em cima, essa tabela, no canto direito,
ela resume as médias que seriam observadas caso esse cenário se realizassem até o final de novembro. Com atraso do período 1, a gente teria o terceiro pior do histórico, com uma média de 116 metros cúbicos por segundo, que seria 26% da MLT. A MLT desse período, né, outubro e novembro, a média dos 5 anos, a gente ficaria com 37% da MLT, e a média de todos os anos, a gente ficaria com 51% da MLT. Próximo, por favor. E aí, já mudando para Sobradinho, esse gráfico ele evidencia aí que a gente continua em plena recessão. Esse gráfico foi atualizado hoje, são os postos aí no trecho entre Três Marias e Sobradinho. Ali em cima a gente já vê alguns traços que indicam algumas chuvas diminutas, isoladas, já ensaiando um início de transição, né, de estação. Mas, de qualquer forma, isso em termos para a bacia, uma bacia enorme, insignificante em termos de vazão, então todos os postos continuam em plena recessão. Próximo, por favor. Assim como é feito para Três Marias, para Sobradinho também são simulados cenários de afluência, só que no caso de Sobradinho, além do modelo SMAP ONS, é utilizado, acoplado, o modelo CEPINS, que é o modelo de propagação. E a primeira e a segunda semanas é feita a previsão obtida com base na previsão de chuva dos modelos ETA e GFS, e aí depois, até o final do período simulado, também desmembramos em 3 cenários, com a média de todos os anos, de 2006 a 2018, o segundo cenário a média dos últimos 5 anos, 2014 a 2018, e o terceiro cenário também, o cenário mais crítico, considerando a chuva de 2007. Próximo, por favor. Esse é o gráfico com o resultado dessas simulações. A gente vê de novo, a linha roxa é o que vem sendo observado, a gente já continuamos em plena recessão. A linha azul, ela é o modelo CEPINS, que é o modelo de propagação, e aí, acoplado ao CEPINS, a gente tem o desmembramento dos 3 cenários, também já começando a ensaiar uma mudança para o período úmido, de acordo com o que acontece no histórico, né? A linha verde, ela representa a média, e aí a gente já começaria a ver uma tímida elevação dessas vazões a partir do final de outubro. A linha amarela, que é a média dos últimos 5 anos, a gente não teria elevação, a gente só observaria essa elevação das vazões a partir de novembro, e o cenário mais crítico, a gente continuaria em patamares baixos até o final de novembro. De forma que, nesse cenário mais crítico, se isso acontecer, a gente finalizaria o ano com a segunda pior estiagem já registrada. Só um minuto. Inema, é porque vocês estão apertando o modo apresentação, aí está fazendo a gente ter que interromper. Bom, continuando, voltando a falar aí do cenário mais crítico, caso o período úmido se atrase e isso se realize, a gente teria a segunda pior estiagem já registrada, com 24% da média histórica, e nos outros 2 cenários a gente teria valores que a gente terminaria como o 5º pior do histórico. Na média dos últimos 5 anos, com 39% da MLT, na média de todos os anos, com 46% da MLT. Próximo, por favor. E aí, vamos falar um pouco sobre a operação da bacia. Próximo, por favor. Para Três Marias, estão sendo praticadas defluências de 450 metros cúbicos por segundo. Isso foi feito aí em articulação da CEMIG com a Marinha para atender a demanda da navegação, e esse valor foi considerado na simulação até o final do período, de 30 de novembro. Próximo, por favor. Esse é o resultado da simulação para Três Marias. A gente começou a estiagem com um alto nível de armazenamento, né, com 83,2%, e aí o reservatório veio sendo utilizado, praticando, a partir de um determinado momento, essas defluências maiores, de 450 metros cúbicos por segundo, de forma que começamos outubro observando esse valor de 60,6% de armazenamento. E a perspectiva é que nesses 3 cenários, a gente termine o ano no pior cenário com 48,7% de armazenamento, a média dos últimos 5 com 50,2%, a média de todos os anos com 52,1% de armazenamento. Enfim, esses 3 valores sempre ali em volta dos 50% de armazenamento, que já vem sendo apresentado aqui já há alguns meses.
e em termos de posicionamento em relação à curva de segurança de 500 metros cúbicos por segundo, a gente continua bastante confortável. E vendo aí que é praticamente certo que a gente deve terminar com valores de armazenamento superiores ao que foi observado no ano passado, na mesma época, que foi de 43,3% no dia 1º de dezembro. Próximo, por favor. E aí agora falando de Sobradinho, sempre lembrando que quando a gente fala de armazenamento em Sobradinho, a gente e fala de elevação de defluência, a gente se refere à elevação de defluências em Xingó, de forma que Sobradinho pratica o necessário para atender as defluências de Xingó e manter um armazenamento mínimo em Itaparica hoje de 30%. Na reunião passada, a gente sinalizou que a partir de outubro estaríamos cruzando algumas curvas de segurança, de forma que isso permitiria ao ANS elevar as defluências em Xingó. Isso de fato aconteceu. No 1º de outubro nós cruzamos a curva de segurança de 950 metros cúbicos por segundo e a perspectiva é que a gente continue cruzando e em novembro a gente possa praticar em Xingó até 1.000 metros cúbicos por segundo. Mas relembrando que isso é apenas uma possibilidade, não significa que isso será praticado. A tendência é que a gente faça uso desse recurso à medida que o sistema demande. E isso envolve diversas variáveis, não somente a entrada ou não de período úmido, do sistema interligado nacional como um todo, como também o atendimento da região Nordeste com as eólicas e a importação de energia de outras regiões. E toda essa dinâmica vai determinar na ocasião, no dia ou no dia seguinte, o que vai ser programado em Xingó. De forma que até o momento, mesmo que a gente já pudesse ter praticado esse valor, por exemplo, agora em outubro de 950, isso ainda não foi realizado. E embora as nossas simulações consideram que isso vai ser utilizado, então os resultados que a gente mostra hoje, a tendência é que à medida que o recurso não vá sendo utilizado, as próximas simulações que a gente mostre apresentem valores de armazenamento superiores ao que a gente está apresentando hoje. Próximo, por favor. Esse é o resultado da simulação atual, já considerando a possibilidade de que Xingó praticaria os valores mostrados no slide anterior. E aí, essa linha azul mostra que começamos a estiagem em Sobradinho também com níveis de armazenamento superiores ao observado no ano passado, né, com 49% de armazenamento, e iniciamos outubro com 36,5% de armazenamento, aí cruzando essa linha amarela, que é a curva de segurança de 950. E aí, ao longo de outubro, a gente deve cruzar também essa curva a curva verde, que é de 1.000 metros cúbicos por segundo, de forma que a partir de novembro poderíamos praticar esse valor em Xingó. A perspectiva é que iniciemos novembro com 30,5% de armazenamento e a gente inicie dezembro, aí já os 3 cenários, no pior cenário com 26% de armazenamento, a média dos últimos 5 anos com 28,7% e na média de todos os anos com 30% de armazenamento. E aí, à medida que o recurso não seja utilizado, esses valores vão subindo gradativamente. Próximo, por favor. E esse é o resultado, a simulação do reservatório equivalente do São Francisco, né, que considera os armazenamentos ponderados, né, de Três Marias, Sobradinho e Itaparica. E esses valores são idênticos aos apresentados na semana passada, que sinaliza que quando o recurso não é utilizado em Xingó, vai se formando uma gordura em Itaparica. Então a gente troca o armazenamento de Sobradinho para Itaparica, e para que esse recurso possa ser utilizado mais à frente, caso necessário. Então, começamos outubro aí com 44% de armazenamento equivalente e a perspectiva é que a gente termine o período simulado com 37% na média de todos os anos, com 36% na média dos últimos 5 e com 34% no caso do pior cenário. Valores esses superiores ao que foram observados no ano passado, foi de 31% no dia 1º de dezembro de 2018. Bom, essas são as informações, a gente agora fica à disposição aí para qualquer esclarecimento. Obrigado. Ok, muito obrigado. Vamos dar a oportunidade à CEMIG. Alguma consideração adicional, CEMIG? Não, Joaquim, sem considerações.
Ok. Mas você também concorda com esses patamares de chegada aí no entorno de 50%? A avaliação de vocês também está nesse patamar, né? Nós chegamos a simular, nós vamos até atualizar um cenário aqui determinístico do modelo, que eu acho que ele chega a dar um pouco mais de água, mas assim, pelas premissas que o INS apresentou para a nossa conversa aqui, é isso mesmo. Ok. Chefe, alguma consideração adicional ao apresentado pelo ONS? Bom dia a todos. Joaquim, aqui pela chefe já consideramos esses valores simulados pelo ONS 950 e com as perdas que estão previstas para esse período de em torno de 150 metros cúbicos por segundo, e já soltamos na semana passada o comunicado informando as faixas, né, os limites aproximados de defluência, tanto em Sobradinho quanto em Xingó. Ok? Ok. Bom, na sequência a gente vai conversar um pouco sobre um pedido que chegou da Canoa de Toda, mas vamos aguardar um pouco. Inema, alguma consideração sobre essa parte da reunião? Não, nada, tudo tranquilo. Só assim, a gente lembrar que a gente se animou com o que aconteceu em termos de aumento de água no reservatório de Sobradinho, mas os sinais nos deixam necessidade de ficar atentos, porque temos que ter um objetivo também de máxima recuperação do Sobradinho possível. Ok, esse é o objetivo secundário que nós estamos perseguindo, né? Nós temos sempre uma meta que foi pré-estabelecida de 20%, mas entendendo que 20% é o mínimo, né? Então, a ideia sempre é ficar acima desse valor, né? O que for necessário. Só para ter ideia de números, em condições, vamos dizer, outras, nós estaríamos soltando no mínimo 1.300 metros cúbicos por segundo antes dessa resolução, né? E por essa resolução nós estamos no limite de 950 em Xingó metros cúbicos por segundo. Então, dá para ver que nós estamos com máxima parcimônia na recuperação do sistema, né? Bom, eu pergunto, alguém gostaria de comentar essa parte da reunião? Joaquim, Tainá da CCE, só ficou uma dúvida, por que ainda não começou a defluir 950 em Xingó, Rafael? Esse 950 ele é uma defluência máxima que pode ser praticada, mas não significa que esse valor vá ser praticado de verdade, vai ser feito de acordo com a demanda. E até o momento não foi necessário que se elevasse para atender qualquer tipo de necessidade eletroenergética. Só complementando, Rafael. Obrigada. Só complementando, a gente ainda está com a geração eólica, né, aqui no subsistema Nordeste, bastante alta, né? Então, a necessidade maior deverá ser quando essa eólica começar a baixar. A nossa expectativa é na segunda quinzena de outubro, normalmente fator de capacidade baixa, geração, né, consequentemente, e aí provavelmente a gente necessita utilizar, né? Então, estamos nesse aguardo, né, da questão dos ventos, né? Ok. Alguém mais gostaria de comentar essa parte da reunião? Que mostra que o sistema está em relativo equilíbrio, né? Mas nós estamos com atenção especial à perspectiva futura de chuvas, né? Então, o mês de outubro é um mês essencial. Tadeu, você quer falar, Tadeu? Não, Joaquim, não. A gente estava tentando ajustar aqui porque tinha caído o nosso contato. Obrigado. Ok, obrigado a você. Não sei se o comitê gostaria de nessa parte da reunião, algum comentário. Bom, comitê? Bom, então vamos para... alguém aqui da sala que gostaria de comentar também? Não. Então, o que foi visto aqui até agora? Foi visto que o sistema ele está acima daquelas curvas que permite o mínimo, que é 800 metros cúbicos por segundo em Xingó. A liberação de Sobradinho é função do que é necessário para manter o equilíbrio de Itaparica com os usos consultivos, evaporação.
tudo que Sobradinho solta a mais e não é utilizado em Xingó, ele está sendo retido em Itaparica, e isso faz com que no futuro possa ser utilizado sem precisar aumentar Sobradinho, né? Então, é simplesmente um reequilíbrio entre Sobradinho e Itaparica. Foi ressaltado pela Bahia, o INEMA, a questão de termos como meta sempre a recuperação dos reservatórios, né? Então, isso está sendo visto com as vazões que atualmente estão sendo praticadas, certo? E vamos, então, entrar na fase 3 da nossa reunião. Nossa fase 3 da reunião é assuntos de natureza geral. Nós recebemos, e eu encaminhei para todos, uma solicitação da Canoa de Tolda, que eu pediria se a Marinha pudesse comentar, porque eles estão pedindo que seja feita uma operação de aumento de vazão para que o barco possa ir para uma determinada região e depois uma diminuição de vazão para que o barco possa ficar nessa reunião para manutenção. A pergunta que surge naturalmente, que me fizeram, foi se a maneira de tirar e botar barco na água, essa é a melhor. Marinha. Ô Joaquim, eu lamento porque hoje eu estou meio afastado lá do serviço. Eu estou sem acesso a essas apresentações, inclusive essa solicitação da Canoa de Tolda. Me comprometo amanhã dar essa resposta por e-mail para você. Ok? Eu no momento agora, eu estou... Não, está certo. É que se você pudesse... ver o que ele está querendo realmente. Ok. É porque nós vamos repassar, e já estamos repassando para a chefe, para ver dentro da programação normal os dias mais favoráveis a acontecer esse evento. Quer dizer, eu estou entendendo que durante a semana tem uma necessidade de aumento em função do equilíbrio do fechamento da carga. Então, deve ter alguma janela de oportunidade que possa ser feito esse evento. Ele coloca esse evento acontecendo de manhã cedo, ou de noite, de manhã cedo, eu não sei se, por outras condições, se é o melhor horário para geração, que a carga normalmente que a CHES precisa é no outro horário, né? Então, CHES, eu vou encaminhar para vocês oficialmente essa correspondência, no sentido de vocês verem a possibilidade do atendimento desse pleito, ajustado, claro, à geração que vocês normalmente praticariam, ou talvez com um pequeno acréscimo. Tá? Então, vou mandar para vocês oficialmente, mas já mandei por e-mail para conhecimento de todos previamente. Tá? Alguém gostaria de comentar sobre esse pleito? Só, chefe, aqui, recebemos aqui a informação que foi encaminhada para todos, guardaremos o seu encaminhamento e iremos fazer aqui a nossa simulação da elevação necessária. E só comentando o que o colega do INS já colocou, que a princípio essa janela de oportunidade ela tem que ser um pouco mais estendida em função das elevações que tem que ser observado, né? E a gente não está ainda numa expectativa de elevação para os 950, não houve ainda necessidade sistêmica, a demanda ainda não se elevou para essa prática dos 950. Mas vamos fazer a simulação e encaminhar as respostas para vocês. Ok, então vamos. Hoje ainda eu mando comunicado para vocês, ou no mais tardar amanhã, em função dessa resposta da Marinha. A Marinha vai fazer também uma análise e eu mando para vocês junto com a análise da Marinha, tá certo? Bom, alguém mais gostaria de comentar sobre essa parte da reunião? Algum assunto de natureza geral que gostaria de comentar? Joaquim? Sim, bom dia. Aproveitando esse pleito do Eduardo Canoa de Tolda, ele também fez com relação às apresentações com relação à qualidade de água. Ele faz uma solicitação de que as dissertações e teses de mestrado que originaram aquelas apresentações fossem encaminhadas a ele na íntegra.
Nós podemos atender em parte, porque algumas daquelas apresentações já foram homologadas na universidade. E as dissertações só são liberadas depois de homologadas. Então, eu estou em contato com a orientadora, a professora Vânia, que é a orientadora da tese de doutorado, e também aqui com o meu colegiado do mestrado, para poder fazer aquela resposta. Se outras pessoas também tiverem interesse, algumas dissertações já estão no site da pós-graduação. Outras eu posso encaminhar diretamente. Aliás, eu posso encaminhar todas elas, desde que eu tenha elas todas homologadas. Eu vou encaminhar aquelas que já estão homologadas. Certo? Eu estou falando com relação a única coisa que, se você pudesse encaminhar para o interessado, com cópia para a gente, era importante. Que aí outras pessoas que pudessem, aí eu também poderia repassar o que você efetivamente liberar. Então, vamos estabelecer essa sistemática. Você responderia ao interessado com cópia para a Agência Nacional de Águas, que ficaria guardiã, vamos dizer assim, dessa informação, no sentido de que, se outra pessoa assim se manifestasse, não precisasse mais pedir a você. A gente já poder encaminhar diretamente. Fechamos desse jeito, né? Exatamente. Okay. É só isso esclarecer. Tá bom? Ok, obrigado. Alguém mais tenha alguma informação que gostaria de comentar? Porque nossa reunião ela seria agendada para o dia 4 de novembro, né? Nossa próxima data de reunião. 4 de novembro é a primeira segunda-feira do mês de novembro, tá? Onde nós já temos mais perspectiva, né, do que aconteceu em termos de chuva, e já fica mais caracterizado se vai ter ou não um certo atraso na estação chuvosa e, consequentemente, nas vazões, né? Então, essa é nossa reunião 4 de novembro. Bom, alguém mais? Ninguém lembrou, mas o São Francisco fez aniversário, né? Então, nós fizemos aí 518 anos, dia 4, eu acho. Então é um evento importante que deve ficar na reflexão de todos, né? Alguém mais? Não. Então, vamos dar por encerrada nessa reunião de hoje e ficamos, então, nesses aguardos de informações e também programados para nos encontrarmos novamente no dia 4 de novembro. Muito obrigado a todos.